Dia de muita volatilidade para as bolsas, tanto em Chicago quanto na B3. O complexo soja inteiro ficou no vai e vem, o milho também. B3 acabou fechando o milho positivo, mas é bom lembrar que para Chicago hoje é o first day. Eu já vou explicar o que isso significa, o que impacta para a gente, entre outras notícias que vão movimentar o nosso mercado, logo depois da nossa vinheta. Quero começar com o nosso pedido tradicional. Se soja, milho e dólar são assuntos que te interessam, por favor, considere deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal. Quase 40% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não estão seguindo a Royal. Então, por favor, são passos rápidos, não vai te custar nada curtir, comentar, enviar para alguém, seguir a gente. E você não sabe o tanto que vai ajudar aqui o nosso trabalho. Um outro recadinho aqui para você, a Royal está com a agenda aberta de palestras. Para saber se a palestra é boa, deixa aí nos comentários se alguém já assistiu a nossa palestra. Pergunta para quem já acompanhou, que eu tenho certeza que vai enriquecer o seu evento. E se você quer assistir a palestra, fala lá para o seu chefe, para o seu gestor, para o dono da empresa, que a Royal Rural está com a agenda aberta para palestras. E um último recado, agora a gente está multiplataforma, viu? A gente fez uma pesquisa nas nossas redes sociais, no Instagram, onde as pessoas queriam ver no YouTube, no Instagram, e ficou meio misto ali. Alguns queriam continuar vendo no Instagram, outros preferiam ver no YouTube, porque os vídeos às vezes acabam passando de 10 minutos, e no YouTube você pode ter esse controle de ir, voltar, parar, mais fácil do que no Instagram. Então agora a gente está nos dois lugares. Só que eu vou reforçar o meu pedido, que só o fato de eu falar aqui Instagram e YouTube, ninguém vai entregar o vídeo mais. Quando eu falo YouTube no Instagram, ele não entrega. Quando eu falo Instagram no YouTube, ele não entrega. Eu estou falando muitas vezes. Então eu conto muito com a sua ajuda para a gente continuar trazendo conteúdo, trazendo informação aqui para você. Feitos os meus pedidos, dados os recados, vamos lá olhar para o nosso fechamento de mercado hoje. Soja acabou fechando perto da estabilidade, o milho teve uma alta um pouquinho mais forte, mas a soja ficou muito volátil, chegou a cair quase 1%, abriu em alta, depois veio para negativo e fechou ali quase que no 0 a 0. Aconteceram muitas coisas para o mercado de soja hoje, entre clima na Argentina, a gente já tinha divulgado na Royal, foi inclusive a primeira agência a falar sobre isso, que a Argentina está passando por um período muito seco, isso estava adicionando prêmio no farelo. Só que a Argentina hoje acabou recebendo algumas chuvas e não foi só clima na Argentina. Teve um programa de biodiesel, de incentivo para biodiesel nos Estados Unidos. É um assunto longo, não dá para falar muito aqui com detalhe, mas o fato é que os Estados Unidos estão investindo em aumento de biodiesel. Isso vai ser bom para o produtor, ruim para algumas indústrias, algumas refinarias de biodiesel, mas o ponto é que quando você produz mais óleo de soja, se você tem um incentivo para consumir mais soja, para fazer óleo, você também vai produzir mais farelo, e aí aumenta a oferta de farelo. Então hoje a gente teve essas duas coisas. Clima na Argentina, que um dia anterior estava bem ruim, depois veio chuva, amenizando um pouco as temperaturas, e aumento de oferta, pelo menos prevista, para os Estados Unidos, porque a gente está falando de leis que ainda não foram aprovadas. Esse foi o pano de fundo para o dia em Chicago. Mas o que isso impactou no seu bolso? Como fechou bem perto de 0 a 0 e o prêmio não teve oscilação na abertura do dia de hoje, soja subiu 10 centavos, milho caiu 9 centavos. Eu não consigo explicar a fundo aqui tudo o que está acontecendo, inclusive em palestras, é um ponto que eu explico bem detalhado, mas está aí para você acompanhar o que foi que Chicago te tomou, o que Chicago te entregou, prêmio e dólar tudo num dia. Eu quero fazer uma explicação para você aqui, que você está vendo que dólar para soja subiu e dólar para milho caiu. Mas como assim? Não é o mesmo dólar? Não, não é o mesmo dólar. Quando a gente fala de dólar comercial, você está vendo ali a variação do dia. Quando a gente fala de curva de câmbio, é o dólar comercial mais ou vezes os juros do Brasil e os juros dos Estados Unidos. Então, pode ser que o dólar subiu, mas os juros caiu. Ou vice-versa. Por isso que é comum a gente ver o dólar, a curva do dólar, não é o dólar futuro, mas vou chamar de dólar futuro para você entender que é o dólar para os dias futuros, para os próximos dias. É comum a gente ver o dólar caindo, o dólar comercial, e às vezes o dólar futuro subindo. E vice-versa, porque o dólar futuro, a curva do câmbio, ela tem uma composição de juros no seu cálculo. E juros flutua todo dia. Então pode ser que o dólar caiu, mas o juro subiu e aí puxou. Eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer aqui. Por isso que a gente está vendo aí, o dólar para soja é dólar de 60 dias. Ele teve uma alta. O dólar para milho, a gente está usando o dólar de 210 dias.
porque a gente está fazendo conta para julho e setembro. Ele teve uma queda, mas qual que foi o preço final? Vamos lá. Essa conta que eu estou mostrando para você agora, toda sexta-feira eu faço, junto com a Carla, todo o acumulado da semana no Notícias Agrícolas. Então aqui eu estou mostrando para você a conta do dia, como é que isso impactou hoje, mas sexta-feira a gente vai falar qual que foi o impacto disso durante a semana no Notícias Agrícolas, entre 3h30 da tarde, 4 horas da tarde. Eu acredito que nessa sexta vai ser 4 horas. Soja em Chicago, prêmio menos 10, e aí é o seguinte, eu preciso te deixar claro uma coisa. As exportações não estão abrindo prêmio para março. Pode ser que abra prêmio para março, para completar o navio, para vir com uma demanda urgente e pontual, mas as trades já começam a fazer conta para preço abril. Então, quando tiver alguma demanda para março, ela tende a ser pontual. É o que eu estou dizendo que Chicago entrou no First Day. O que é esse First Day de Chicago? Chicago tem entrega física. Se você opera Chicago, você tem a opção de receber o produto ou de entregar o produto. E o First Day é esse dia, para você dizer para a bolsa, eu quero entregar, eu quero receber ou então não. Eu só estou aqui para operar o papel. Eu não quero mexer com entrega física, então eu estou saindo antes. É normal a gente ver volatilidade na véspera do First Day, no dia do First Day, é o dia de aviso, como a gente chama aqui no Brasil. Então, as trades não estão fazendo mais conta com março, justamente por causa dessa volatilidade. Elas estão fazendo conta de abril. E a conta de abril é o seguinte: Chicago a 11,64, prêmio de menos 10, converte, tira o FOBs, que é o custo portuário, dólar de 60 dias 5,21, soja no porto a 129. O milho, a gente está fazendo conta de milho futuro, 67,68, porque o milho está bem travado, não está saindo muitas negociações para milho. Bom, esse é o retrato da paridade de exportação. Se você quer mais detalhes, saber como é que acompanha essa conta todo dia, no final aqui eu deixo os nossos contatos e você vai ter acesso a essa conta todo dia para você se antecipar no mercado. Vamos lá. Clima no Brasil. Você está vendo aí o mapa dos próximos 15 dias. Ainda é marcado por muita chuva. Os próximos 15 dias, você está vendo regiões ali, por exemplo, como o norte de Goiás, o norte do Mato Grosso, acima de 200, 100 milímetros de água nos próximos 15 dias. Quando a gente olha dia por dia, a previsão é para a semana que vem as chuvas ficarem mais irregulares. Isso significa que a colheita pode avançar um pouco mais, mas ainda temos previsão de chuvas. Vamos falar da arrecadação? Essa semana foi semana de divulgação importante no Brasil, semana de divulgar a arrecadação de janeiro. Só que eu quero mostrar para você antes como é que é a arrecadação anual. Desde 2019 até 2025, nunca se arrecadou tanto no Brasil como foi a arrecadação de 2025, quase 3 trilhões de reais de arrecadação de imposto na sua, na minha, nas nossas costas. É o governo arrecadando. E aí você poderia dizer, essa notícia ela tem que ser boa, porque por mais que está pesando o custo de vida do brasileiro, tem dinheiro no Brasil. O Brasil está com caixa cheio. Deveria ser. O Brasil deveria estar com caixa cheio. Só que quando a gente olha para o gasto, também nunca se gastou tanto na história do Brasil. 2020, você está vendo um gasto mais alto, quase 2 trilhões de reais, porque foi pandemia. E aí o impressionante é que se gastou quase 2 trilhões na pandemia e 2021 a arrecadação reduziu muito. Só que de 2023 para frente ela tem crescido mais do que se gastou na pandemia. O governo Lula está gastando mais do que o que foi gasto na pandemia. E eu pergunto para você, para onde está indo esse dinheiro? Eu não sei se você está vendo, eu sei que eu não estou vendo onde esse dinheiro está indo. Todo esse dinheiro são programas sociais, o gasto não é tanto com programas sociais. A gente não consegue entender qual que é a dificuldade do governo de fechar as contas. 2025 fechou com mais de 2 trilhões de gastos. E aí o que aconteceu agora em janeiro, que o governo fechou arrecadando 322 bilhões de reais. É a maior arrecadação dentro de um mês da história. Nunca dentro de um período de um mês se arrecadou tanto dinheiro como o governo arrecadou em janeiro de 2026. É catastrófico o tamanho do peso fiscal que o governo tem colocado sobre o brasileiro. Bom, a gente tem agora próximas etapas dessa nossa situação política policial, o depoimento de Daniel Vorcaro. Está confirmado,
Ele vai depor em Brasília, presencialmente, na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Esse depoimento estava previsto para o dia 3 de março e ele foi remanejado ali para o dia 10, às 10 horas da manhã. Fique muito atento aí nos noticiários, porque no dia do depoimento de Daniel Vorcaro pode sair nada, como pode sair bomba. É o caso, você está acompanhando, talvez o maior escândalo fiscal, financeiro da história do Brasil e, sobretudo, porque envolve muitos nomes políticos, tanto de direita, quanto de centro, quanto de esquerda. Todo mundo ali. A gente está vendo o Jacques Wagner, que é do PT, líder do governo no Senado, dá uma série de entrevistas meio que já se justificando que ele parece que tem uma relação ali com o Banco Master. Ele deu sugestões para conselheiros, como o ministro Lewandowski. Então, o depoimento de Daniel Vorcaro vai ser muito esperado e muito assistido e pode impactar em cheio o câmbio. Tem outra situação que já começou a impactar o mercado. A gente teve hoje, na CPI do INSS, um quebra-pau. A palavra é essa, porque teve a quebra do sigilo do Lulinha. Não se esperava que fosse se aprovar isso, mas vai ter a convocação e vai ter a quebra do sigilo do filho do Lula, naquele caso que ele podia estar envolvido com careca do INSS, e também a CPI do INSS ganha mais corpo com acesso a dados do Banco Master, porque o Banco Master também tem envolvimento com o INSS. E aí, o que isso significa? Havia um acordo entre governo e oposição que não iam se avançar pautas que prejudicassem um ao outro. Eu não vou avançar nada que prejudique Flávio Bolsonaro, não vou apoiar nenhuma pauta que prejudique o Flávio, mas a oposição também não avança nenhuma pauta que pode prejudicar o governo. Essa situação da CPI hoje foi o rompimento, porque ficou claro que já é um jogo eleitoral, que a campanha já está acontecendo, porque havia um acordo que não ia se aprovar coisas que pudessem atingir o governo e foi uma bomba. A gente não sabe o que pode vir pela frente, mas houve a quebra do sigilo sobre o caso do INSS envolvendo o filho do presidente Lula. Isso tudo vai impactar em eleições. Você teve aí a pesquisa do Atlas Intel, que já mostrou o Bolsonaro na frente do Lula, 46,3 para o Bolsonaro, 46,2 para o Lula, 46 ou 43, se eu não me engano. O fato é que por 0,1 ponto o Flávio ficou na frente do Lula e o dólar caiu nesse dia. Então, todas as vezes que na eleição mostrar favor, se ela for favorável ao Flávio Bolsonaro, o dólar cai. Quando ela for favorável ao Lula, o dólar sobe. Esse fator pode ser um fator potencial para prejudicar o governo. A gente vai ter que acompanhar, mas é uma notícia extremamente importante. Bom, estou caminhando aqui para a finalização. A gente vai finalizar com geopolítica. Vou tentar sempre no final do quadro trazer o apanhado das notícias internacionais, mas antes quero de novo reforçar o meu pedido para você. Considere deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém e seguir a Royal, independente da plataforma que você está assistindo. Hoje eu estou com um vídeo um pouco mais longo aqui, mas o meu compromisso é tentar resumir o máximo possível, sem deixar nada importante de fora. Você pode acompanhar a gente no Instagram, no YouTube. Eu preciso muito da sua força, sobretudo no YouTube. Se você já acompanha a gente no Instagram, vai lá no YouTube, porque esse é praticamente o nosso primeiro vídeo pensado no YouTube. A gente nunca postou nada pensado para YouTube. Então eu preciso muito do seu apoio, senão a gente não consegue crescer. Vamos lá, para a gente finalizar com geopolítica, claro, o nome que chama todas as atenções, o nome de todos os nomes é o Trump. A gente teve o discurso do presidente, quem acompanha as redes sociais viu que eu estava aqui até 1h da manhã esperando, foi o discurso mais longo da história, do discurso do dia do discurso do presidente, e ele colocou alguns pontos importantes, falou que as tarifas vão voltar, falou que não vai deixar que o Irã avance no seu programa nuclear. Dia 31 de março está programada a visita do Trump à China. O mercado hoje começou a repercutir alguns rumores de que essa visita poderia não acontecer, que ela não estava firmada, mas quando você olha as agendas oficiais, ainda está confirmada sim. Esses rumores acabaram balançando um pouco Chicago, mas são rumores. Oficialmente, está confirmado até agora que eu estou gravando o vídeo, o Trump visitar a China no dia 31 e a expectativa sobre acordos de soja e a reunião com o Irã. Não teve nada, não saiu. Saiu, na verdade, cada um para um lado, bem contrariado ainda um com o outro. O Irã disse que não vai se desfazer dos seus mísseis, não vai se desfazer do seu programa nuclear. Isso pode ser o estupim ou mais combustível para os Estados Unidos invadir e derrubar o Khamenei, que é o líder do Irã. Por que os Estados Unidos não derrubou o Khamenei ainda? Porque o Irã tem uma relação forte com a China.
Não é só tirar o Irã. Depois eu vou trazer aqui uma explicação mais ampla. A gente vai fazer uma entrevista, acho que para a Band, na sexta-feira, ali eu já vou deixar alguns detalhes, mas depois eu trago um vídeo aqui focado na explicação do Irã, porque os Estados Unidos têm, de certa forma, o direito de derrubar o regime do Irã, porque atrapalha acordos com a Arábia Saudita, com Israel, e claro, para evitar que um dos maiores patrocinadores de terrorismo do mundo tenha uma bomba atômica. Mas enfim, não dá pra gente continuar o assunto, porque eu acho que eu já estourei meu tempo, mas vou pedir para você deixar sua curtida, e se você quer continuar essa conversa, quer ter acesso a gente aqui, bater um papo e receber a consultoria da Royal, estou deixando para você 15 dias de graça de demonstração. Você só precisa me dizer quando você mandar ali o seu comentário, seja os views, eu vou deixar no comentário fixado aqui, onde você pode procurar a gente. Só você dizer, olha, vi o vídeo no Instagram, no YouTube, vi o vídeo na internet, vim do Radar. Vim do Radar, você já tem 15 dias de graça para a nossa consultoria. Eu espero o seu contato e espero estar aqui novamente semana que vem. Até mais.